Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Marcílio Rangel, as turmas de 8º ano, aula de História com o professor Valdemar. Pessoal, hoje nós vamos aproveitar para fazermos aqui uma espécie de revisão, tá? Sobre o início da colonização do Brasil, tá bom? Então a gente viu que os portugueses eles chegaram aqui no nosso país no ano de 1500, tá? Dia 22 de abril de 1500, a caravana de Pedro Álvares Cabral chegou aqui em terras brasileiras e durante os 30 primeiros anos eles não somente exploraram o nosso território, né? Exploraram a madeira do pau-brasil que havia aqui em grande quantidade no território brasileiro. E foi somente a partir do ano de 1530, certo? Que o governo português ele mandou a primeira expedição colonizadora para o nosso território, tá? Quem comandou essa colonização, essa expedição colonizadora, quem veio com esse objetivo de colonizar o Brasil foi esse cidadão aqui, o Martim Afonso de Souza, né, representado aqui nessa imagem, tá bom? Então, qual era o objetivo da vinda de Martim Afonso de Souza para o nosso território? Quais eram os objetivos? Primeiro, explorar o litoral, tá? Explorar o litoral através explorar a madeira, né, do pau-brasil, que era uma árvore muito valiosa lá na Europa, né, onde eles extraíam pigmento avermelhado para tingir tecidos, tá? Tinha também a intenção de defender o território das invasões estrangeiras, né? Só lembrando que o Brasil, o território brasileiro, ele era cobiçado por outras nações europeias, dentre elas os ingleses, os espanhóis, né? Os franceses, tá bom? Então, Martim Afonso de Souza, ele veio com o objetivo também de defender o território de invasões, tá? Vieram também em busca de metais preciosos, procurar metais preciosos, vieram também fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar, tá? Exercer uma atividade aqui no próprio território, que seria a cana-de-açúcar. E no ano de 1532, Martim Afonso de Souza ele vai fundar a primeira vila do Brasil, que foi a vila de São Vicente, que fica no estado de São Paulo, tá bom? Ele vai fundar também depois a vila de Piratininga, né, que se torna posteriormente a cidade de São Paulo, tá? Ele também vai desenvolver o primeiro cultivo de cana-de-açúcar aqui no nosso território, tá? Então, o início da colonização foi dessa forma, né? Martim Afonso de Souza veio para o território brasileiro com esses objetivos aqui destacados. Para facilitar a colonização do Brasil, a coroa portuguesa ela vai dividir o nosso território em capitanias hereditárias, né? Aí vocês já sabem que as capitanias hereditárias eram esses imensos lotes de terras aqui, ó. Cada faixa de terra dessa era uma capitania hereditária, tá? Aqui em cima também. Então, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em imensos lotes de terras ou faixas de terras que deveriam ser administradas por um capitão donatário, que era um nobre português que deveria vir de Portugal para o Brasil para administrar essas terras, ou seja, cultivar, né, fazer o cultivo da cana-de-açúcar, defender o território, enfim, administrar as terras de uma forma em geral. Só que essas capitanias hereditárias, elas não deram muito certo, né? Elas não foram para frente, não prosperaram, tá certo? Com exceção de apenas duas capitanias prosperaram, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, tá bom? Apenas essas duas capitanias prosperaram. As demais fracassaram, alguns capitães donatários sequer chegaram a vir para o Brasil, tá? Teve uns que vieram e que o navio, a embarcação naufragou, outros que vieram e os índios botaram para correr, certo? Então era muito difícil, né, cuidar desses territórios com os próprios recursos, né? A coroa enviava o capitão donatário para vir cuidar da terra
mas não dava os recursos necessários. Então, o próprio capitão donatário que tinha que se virar, né, e com os seus próprios recursos cuidar do território. Então, as capitanias hereditárias, elas fracassaram, tá? E com o fracasso das capitanias hereditárias, aqui a coroa portuguesa vai implantar o governo geral, tá bom? Então, no ano de 1548, o rei de Portugal, Dom João III, nomeou o primeiro governador-geral. Quem foi ele? Foi esse cara aqui, ó, Tomé de Souza. Né? Tomé de Souza, está aqui a imagem dele, certo? A imagem como se imagina que ele era, porque na época não tinha máquina fotográfica, então aí é uma gravura, um desenho, tá? Então o primeiro governador-geral que veio para o Brasil foi o Tomé de Souza, né? Chegou no Brasil no ano de 1549. Qual era o objetivo de Tomé de Souza ao vir para o Brasil? Era diminuir o isolamento das capitanias, né, como um centro de poder na colônia. Ou seja, o objetivo do governo geral era centralizar o poder no Brasil. Né? Com as capitanias hereditárias, os capitães donatários eles tinham uma autonomia, né, em relação à sua capitania hereditária. Com o governo geral, o objetivo da coroa portuguesa era centralizar o poder, ou seja, as capitanias hereditárias continuaram, né, mas eles tinham um poder centralizador, que era o governo geral, o governador geral, e nesse caso aqui, Tomé de Souza. Quais eram as atribuições, né, do governo geral? Primeiro, promover aliança com as tribos amigáveis e castigar os selvagens hostis, né? A chamada guerra justa. Ou seja, ele tinha o direito, né, de castigar aqueles selvagens que eram contra o governo geral e promover uma aliança entre as tribos amigas. Tinha também como atribuição conceder terras próximas aos vilarejos, né, aos índios que se submetessem à catequese. Então, junto com o governo geral vieram padres jesuítas com o objetivo de catequizar os índios, né, ensinar a religião católica para os índios, tá? Incentivar a construção naval, garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa, certo? Ou seja, somente a coroa portuguesa, somente Portugal poderia extrair o pau-brasil aqui no nosso território, explorar o sertão em nome do rei, proibir a caça e o saque das aldeias indígenas. Essas eram algumas atribuições, né, funções do governo geral. O governo geral, gente, ele não administrou sozinho, tá? Embora ele tivesse o poder, né, embora o governador geral tivesse o poder, que esse poder estava sediado em Salvador. Salvador era a capital do Brasil naquele período, né? Então, ele tinha o poder, o governador tinha o poder de administrar o território brasileiro, tá? Mas ele não administrava sozinho, ele elegeu aí 3 auxiliares que o ajudassem nessa administração do Brasil. Então, tinha o provedor-mor, que era responsável pela administração fazendária, ou seja, a arrecadação dos recursos financeiros, né, dos impostos, enfim. Tinha também o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça aqui no Brasil, e tinha também o capitão-mor, que era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da área territorial brasileira, ok? Então essas eram as funções desses 3 auxiliares aí, assessores do governo geral. E os governadores gerais foram 3, né? Nós já vimos que o primeiro foi o Tomé de Souza. Tomé de Souza ele trouxe os primeiros jesuítas ao Brasil e fundou a primeira cidade do Brasil, que foi Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil também, tá? Depois de Tomé de Souza, assumiu um outro governo geral, que foi Duarte da Costa. Os franceses, nesse período aqui, durante o governo de Duarte da Costa, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, fundaram a França Antártica, né? E a fundação ocorreu também durante o governo de Duarte da Costa, a fundação de São Paulo, tá bom? A cidade de São Paulo.
Depois de Duarte da Costa, assumiu um outro governo, governador-geral, que foi o Mendes Sá. Mendes Sá, tá? Mendes Sá ele se encarregou da expulsão dos franceses da França Antártica. Então, durante o governo de Duarte da Costa, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, fundaram a França Antártica e Mendes Sá foi quem se encarregou de expulsar os franceses da França Antártica, ok? E ele também financiou a construção de engenhos aqui no território brasileiro, ok? Então, esses foram os 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Ok, gente? Então, esse é um resumo, né, do governo geral aqui no Brasil, tá ok? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.